Pessoal, tudo bem? Mais um vídeo. No vídeo anterior eu tentei falar um pouquinho sobre a obra Sapiens. A grande questão é que você não consegue falar desse livro num vídeo só. Mas eu tentei trazer um pouco da narrativa, vai caber a você mergulhar na obra e procurar mais coisas que ali estão e ter a sua visão do que o Harari quer nos mostrar com esse livro, né? Agora, esse vídeo de agora, eu queria trazer algumas inquietações. Na verdade, eu queria fazer algumas comparações com o que ele fala aqui com outras grandes obras que a gente acaba lendo, como eu fiz no outro vídeo com o Humberto Eco. Mas eu queria estar trazendo para vocês algumas inquietações. Uma delas está aqui no capítulo, na página 427. Eu vou estar me guiando para a gente não perder muito o fio da meada, porque são tantos livros, são tantos pontos. Algumas coisas que eu busquei separar. Eu acho que o epílogo do Harari ele é altamente angustiante, mas ele já deixa a coisa meio que aberta para o Homo Deus, né? Para o livro Homo Deus. Ele coloca exatamente isso aqui. Há 70 mil anos o Homo sapiens ainda era um animal insignificante, cuidando da sua própria vida em algum canto da África. Nos milênios seguintes, ele se transformou no senhor de todo o planeta e no terror do ecossistema. Hoje está prestes a se tornar um deus, pronto para adquirir não só a juventude eterna, como também as capacidades divinas de criação e destruição. Nesse momento, ele está justamente trazendo para nós a ideia de que nós, já como Homo Deus, nós teremos vencido as doenças. Existem 3 pontos básicos dos quais ele vai trabalhar o Homo Deus. Eu não vou falar sobre isso, mas que estão aqui inclusos. O primeiro é que nós seremos eternos, né? Nós viveremos, nós venceremos os aspectos das nossas doenças e estaremos buscando a imortalidade. O segundo é que, a partir daí, nós vamos estar buscando também a divindade, o fato de nós querermos ser deuses nesse aspecto de eternidade que ele tenta demonstrar aqui. E o terceiro, sobre o objeto da felicidade. Ora, se eu não tenho mais o temor da morte e se eu já tenho um poder incalculável em minhas mãos, de certa forma a minha busca pela felicidade seria facilitada. Mas ele não deixa isso aberto, isso não é uma afirmação do Harari, ele deixa como uma possibilidade, ok? Já ouvi pessoas dizendo que Harari afirma isso, ele não afirma isso. Ele, ao contrário, ele inclusive nesse próprio texto, ele chama a todos nós a uma certa responsabilidade. Vamos dar uma continuada nessa página. Infelizmente, até agora o regime dos sapiens sobre a Terra produziu poucas coisas das quais podemos nos orgulhar. Isso é uma verdade. Nós dominamos o meio à nossa volta, aumentamos a produção de alimentos, construímos cidades, fundamos impérios, criamos grandes redes de comércio, mas diminuímos a quantidade de sofrimento no mundo? Será que nós diminuímos a quantidade de sofrimento no mundo? Repetidas vezes, os aumentos gigantescos da capacidade humana não necessariamente melhoraram o bem-estar dos sapiens como indivíduos e geralmente causaram enorme sofrimento a outros animais. Nas últimas décadas, pelo menos fizemos algum progresso real no que concerne a condição humana, com a redução da fome, das pragas e da guerra. Nós falamos isso no outro vídeo. Mas a situação de outros animais ainda está se deteriorando mais rapidamente do que nunca, e a melhoria do destino da humanidade ainda é muito frágil e recente para que possamos ter certeza dela. Além disso, apesar das coisas impressionantes do que os humanos são capazes de fazer, nós continuamos sem saber ao certo quais são os nossos objetivos e, ao que parece, estamos insatisfeitos como sempre. Alcançamos as canoas, as galés, os navios a vapor, as naves espaciais, mas ninguém sabe para onde estamos indo. Somos mais poderosos do que nunca, mas temos pouca ideia do que fazer com todo esse poder. O que é ainda pior? Os humanos parecem mais irresponsáveis do que nunca, deuses por mérito próprio,
contando apenas com as leis da física para nos fazer companhia. Não prestamos contas a ninguém e, em consequência, estamos destruindo os outros animais e os ecossistemas à nossa volta, visando a não muito mais do que o nosso próprio conforto e divertimento, mas jamais encontrando a satisfação. Existe algo mais perigoso do que deuses insatisfeitos, irresponsáveis e que não sabem o que querem. Essa situação que ele está traçando aqui é um tema tão importante que foi falado por uma grande escritora. Nós vamos conversar já sobre a obra magna dela, uma jovem, uma menina chamada Mary Shelley. E o livro Frankenstein traz justamente um reclame do monstro de Frankenstein. Eu não vou aqui agora falar sobre isso, porque senão eu vou estar cumprindo o papel que tem que ser do próximo vídeo. Mas eu queria que vocês lessem um reclame do monstro de Frankenstein. Nessa obra aqui, no capítulo 15, nesse livro, na página 102, ele diz, existe um reclame do monstro de Frankenstein. E ele vai levantar 3 pontos importantíssimos que são próximos ao temor do Harari. Ele diz o seguinte: o volume das vidas de Plutarco que eu possuía, isso é um monstro. Eu não vou dizer para você como ele chegou a isso, ok? Isso eu vou falar no outro vídeo. O volume das vidas de Plutarco que eu possuía continha as histórias dos pais fundadores das repúblicas antigas. O que ele está dizendo é o seguinte: o monstro de Frankenstein estava, através dessa grande obra de Plutarco, entendendo a origem do Estado moderno a partir da construção de sociedades. É mais ou menos isso que a Mary Shelley está tentando colocar aqui. Ela não separou essas obras à toa. Segundo, o livro teve sobre mim um efeito muito diferente de Os Sofrimentos do Jovem Werther. Aprendi o desalento e a tristeza com as imaginações de Werther, mas Plutarco me ensinou pensamentos elevados, ergueu-me acima da mesquinha esfera das minhas próprias reflexões para admirar e amar os heróis dos tempos passados. Esse tema aqui que ele está levantando, de Werther, é do escritor Goethe, do período iluminista. Na verdade, o que Frankenstein está também tentando demonstrar, não Frankenstein, mas o monstro está tentando demonstrar a Frankenstein, que ele tinha consciência do tempo do médico Frankenstein, do tempo da ciência que Frankenstein defendia e do tempo das sociedades que Frankenstein defendia. Mas quando ele diz que ficou admirado com o livro de Plutarco, ele está dizendo que a sociedade anterior à de Frankenstein era uma sociedade melhor do que a que ele representava. Mais à frente, ele vai trazer uma outra leitura do Paraíso Perdido de John Milton, né? O Paraíso Perdido despertou emoções diferentes e muito mais profundas. Li-o como os outros livros que caíram em minhas mãos com uma história verídica. Ele moveu todos os sentimentos de maravilha, de assombro que a pintura em Deus onipotente, em guerra com as suas criaturas, era capaz de despertar. Muitas vezes eu relacionava diversas situações, pois a sua semelhança me impressionava com as minhas próprias. Como Adão, eu aparentemente não estava unido por nenhum vínculo com qualquer outro ser existente, mas esse estado era muito diferente do meu sob todos os outros aspectos. Na verdade, o monstro de Frankenstein está fazendo uma acusação ao próprio Frankenstein. Se Frankenstein é o Deus e eu sou o Adão, onde está aqui a relação desse Deus, que é você, Frankenstein, que é você, ciência, comigo, criatura? Essa queixa que está aqui no Frankenstein de Mary Shelley, ela está alinhada com o objeto de questão que o Harari fez aqui no final do seu livro. E isso nos serve definitivamente como um grande alerta.
para que nós percebamos até que ponto nós, como seres humanos, estamos tendo tantas evoluções no campo tecnológico e nós estamos evoluindo no nosso processo de relação. E aí vai uma questão, vai uma pergunta para você. O que te adianta ser imortal se você não conceber e não ter dentro da sua vida algum legado? O que é a vida vazia? Nós não vivemos uma era atual onde as pessoas ainda não são imortais, mas que nós percebemos diante de dados, diante de estatísticas, por exemplo, como a do suicídio, que cada vez mais as pessoas não querem ser imortais, pelo contrário. Tudo aquilo que é tecnológico, tudo aquilo que é conforto, todas as possibilidades e sonhos que nos são jogados pelo processo midiático e pela manipulação de sucesso que nos é dada, ao invés de nos dar essa felicidade tão procurada por todos nós, ela está nos trazendo peso nas costas, ela está nos trazendo decepção. E aí, já que o Harari falou sobre os elementos de ficção, eu venho a te perguntar, o que é sucesso? O que é a construção de sucesso? E como isso pode ser definitivamente alimentado por nós? Eu me lembro quando, e falei isso no outro vídeo, quando ele deixa claro para todos nós que o fato de nós estarmos alcançando saltos tecnológicos, saltos da relação, ao invés de nos trazer qualquer tipo de concepção de prazer e tranquilidade, nos traz um desafio muito grande. Essa pergunta eu passo para você. Até que ponto você pode ser, na verdade, o Victor Frankenstein? Até que ponto a tua evolução de conhecimento, ao invés de lhe trazer um maior arcabouço para a vida, está te deixando cada vez mais seco e cada vez morto para a própria vida? Isso é uma outra questão. Uma outra questão também que eu achei muito interessante sobre essa busca de imortalidade, divindade e felicidade, eu vou em cima de um livro bastante antigo, um livro dos cristãos, Gênesis 3:3. E eu queria que você fizesse, se você é ateu ou agnóstico, eu quero que você faça uma leitura literária, você faça uma leitura da obra em si e de um certo alerta sobre essa nossa busca da divindade e da imortalidade. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que você comer deste fruto, se abrirão os vossos olhos, e a partir daí vocês serão como deuses, sabendo o bem e o mal. 800 mil pessoas cometem suicídio por ano, segundo a OMS. E olha só, eu estou trabalhando aqui um contexto literário. Eu não estou querendo te obrigar a nenhum aspecto de fé. E aí você tem que ter a mesma maturidade como ateu, a maturidade que eu pedi no outro vídeo de quem é criacionista e estava lendo o livro do Harari sobre uma base evolucionista. No livro da Sharon, no livro do Harari, e há neste alerta as mesmas questões, a nossa busca pela imortalidade e pela divindade, mas que na verdade, por muitas vezes, nos geram a própria morte, nos geram a morte ainda em vida. Este cenário, para mim, é um cenário arrepiante no livro do Harari. É um cenário que longe, e aí eu sou muito sincero em estar sendo pessimista nessa abordagem, é um cenário de longe de me vender a uma utopia como essa. Eu prefiro, por exemplo, as constatações dessas distopias aqui. Olha. Eu prefiro o George Orwell, eu prefiro o Aldous Huxley, eu prefiro Fahrenheit 451. Né? Eu prefiro a imagem de que esse mundo perfeito que nós achamos que um dia podemos criar seja, na verdade, um grande risco. Ele mesmo pondera a ideia de que, do jeito que nós estamos indo, nós podemos chegar a ser uma só, digamos assim, nação, tendo uma constituição única de uma liderança única. Todos esses
livros distópicos, eles questionam esse objeto da qual o Harari tenta levantar. Eu mesmo sou uma pessoa com muitas reservas a esse tipo de situação. Vamos deixar algumas questões aqui. Qual a garantia de que as lideranças futuras, ainda que sejam uma única liderança do mundo só, será melhor do que as lideranças que nós temos hoje? 2, ele coloca esse livro em 2017, tendo uma análise dos anos de 2015 e 2016 de um cenário globalista. Ele defende que cada vez mais a ideia globalista tem tomado a poder sobre a ONU e as influências para que esse mundo possa crescer, para essa ideia. Ele tem uma ideia sincera, ele não está defendendo o que eu estou questionando, ele está defendendo de que existem problemas como, por exemplo, a fome na África, que não são problemas regionais, são problemas mundiais e só podem ser, na visão dele, resolvidos com um governo único e não com essa discussão do governo das nações. Mas de lá para cá, o que nós temos é o seguinte: nós temos as 3 maiores potências bélicas mundiais, elas não são globalistas. Elas são imperialistas. Estados Unidos, Rússia e a China, eles são contrapontos à ideia globalista. Outro, esse arrefecimento europeu cada vez mais e essa confusão da sociedade europeia diante desse próprio caminho. E as discussões, por exemplo, do Brexit hoje, onde a Grã-Bretanha se tornou uma oponente desse cenário globalista, pelo menos o ministro que lá está. Isso pode mudar, mas essa é uma condição atual que difere dessa concepção da qual Harari tinha há 3 a 4 anos atrás. Uma outra situação, Polônia, Hungria, são cenários também nacionalistas. O próprio Brasil hoje está tomando esse tipo de posição. Ou seja, pensar numa liderança única é algo que assusta até as próprias religiões. E ele deixa muito claro isso, que isso é um desconforto para o que nós vivemos hoje. Tem uma outra situação, e eu separei realmente, eu levantei essas questões todas que ele estava colocando, principalmente na página 413, dentro de uma ideia muito interessante. Que Jean Baudrillard quer levantar para mim. Esse livro aqui, A Ilusão Vital, esse conceito imagético que a gente vive, esse conceito que ele chama de fantasia, de ficção, o Jean Baudrillard, ele trouxe isso no livro A Ilusão Vital. Aliás, o pensamento de Jean Baudrillard vai dar origem a uma série de filmes chamada Matrix, né? E é dele a alcunha do termo simulacro, que se aproxima muito com esse objeto ficcional que o próprio Harari tenta demonstrar. Mas eu queria ler para vocês 2 questões muito importantes da qual o Harari levanta. A primeira, o Jean Baudrillard levanta aqui: a humanidade não discrimina. Ela se transforma com boa vontade em sua própria cobaia, sob as mesmas condições que o resto do mundo, animado ou inanimado. A humanidade joga alegremente com o seu próprio futuro, sob aspecto de espécie, da mesma maneira que joga com o futuro de todas as outras criaturas. Em sua busca cega para obter um conhecimento maior, a humanidade programa sua própria destruição com a mesma ferocidade e falta de cerimônia com que se dedica à destruição de todas as espécies. Baudrillard está levantando algo paralelo a Harari, só que ele começa a fazer as mesmas questões que eu faço hoje a você. Até que ponto a nossa corrida tecnológica tem nos trazido o conforto de sermos pessoas melhores? Essa é um dos grandes alertas que Baudrillard está levantando nesse pequeno parágrafo. Mas mais adiante ele fala uma coisa mais forte ainda. Não seria justo acusar a humanidade de egocentrismo. A humanidade sacrifica-se inteiramente como espécie em nome de um destino experimental desconhecido. Desconhecido até aqui e, em todo caso, para as demais espécies também, que só conheceram um destino natural. E enquanto esse destino natural parecia relacionado a algo como um instinto de autopreservação, o novo destino experimental ao qual se dedica a raça humana elimina qualquer instinto de autopreservação. Até que ponto nós estamos sendo cada vez mais insensíveis?
Até que ponto nós estamos achando definitivamente que temos o mundo nas nossas mãos, quando na verdade o que está acontecendo conosco é a perda desse mundo em meio aos nossos dedos, a fragmentação das relações humanas, a velocidade, a comunicação massiva, a comunicação que te esmaga na parede, a obrigação que você tem que ter de estar sempre antenado com as coisas. Até que ponto teu coração e a tua mente está preparado para assumir isso tudo na sua vida? Uma outra questão muito interessante da qual o Harari levantou, eu tenho aqui descrita a partir da Ayn Rand. Inclusive, a gente está lendo a Ayn Rand pingado lá no Pingo de Letras, né? Olha só o que ela escreve, e eu acho isso de uma força testamental. Essa aqui é como se Ayn Rand tivesse lido as próprias questões que Harari menciona aqui. Já procurou a origem da produção para um gerador de eletricidade ou dizer que ele foi criado pelo esforço muscular das criaturas irracionais? Ora, como é que isso surge? Isso surge a partir de um parágrafo questionador que é feito logo antes. Então o senhor acha que o dinheiro é a origem de todo mal? O senhor já se perguntou a qual é a origem do dinheiro? Ele é um instrumento de troca que só pode existir quando há bens produzidos e homens capazes de produzi-los. O dinheiro é a forma material do princípio de que os homens que querem negociar uns com os outros precisam trocar um valor por outro. O dinheiro não é um instrumento dos pidões que recorrem às lágrimas para pedir produtos, nem dos saqueadores que levam à força. O dinheiro só se torna possível por intermédio de homens que produzem. E isso quer o Senhor considere mal ou quer o Senhor considere bem. Quem aceita o dinheiro como pagamento por seu esforço só o faz por saber que será trocado por um produto de esforço de outrem. Não são os pidões nem os saqueadores que dão dinheiro o seu valor. Nem um oceano de lágrimas, nem todas as armas do mundo podem transformar aqueles pedaços de papel do seu bolso no pão de que você precisa tanto para sobreviver. Aqueles pedaços de papel que deveriam ser ouro são penhores de honra. E é por meio deles que você se apropria da energia dos homens que produzem. A sua carteira afirma a esperança de que em algum lugar no mundo, ao seu redor, existam homens que não traem aquele princípio moral que é a origem do dinheiro. E é isso que o senhor considera mal? Lá na frente eu vou explicar melhor esse enredo, mas olha só, veja como a questão do dinheiro, como a Ayn Rand vai trabalhar, e aqui ela vai trabalhar efetivamente sobre uma acusação, não necessariamente ao dinheiro, mas quem questiona a produção. Porque esse personagem, ele está defendendo o objeto do dinheiro como uma questão de produção, e ela vai determinar que esse processo era a própria movente de vida, tanto dele como da humanidade. De certa forma, ela está alinhada ao que o nosso querido Harari também testifica aqui. Será que nós não vivemos definitivamente apenas sobre o aspecto produtivo, e a partir daí, aspecto produtivo que ela defende, deixar isso claro, mas que a partir daí vivemos sempre sobre objetos ficcionais para dar razão à nossa vida, para dar razão ao que fazemos dia a dia? Essa é uma outra situação que a gente precisa compreender. Por fim, ele levanta aquela ideia do final das guerras. Eu falei no outro vídeo e volto a dizer, definitivamente hoje nós diminuímos realmente o número de guerras. Só em pensar no século XX, por exemplo, o número de revoluções e guerras que nós tivemos só até a década de 50, somente a década de 50, dizimaram mais de 100 milhões de pessoas. As vidas eram apenas números nos processos de guerra e revoluções que lá existiram. Todas essas guerras e revoluções, elas surgiram de uma forma ou outra com uma ideia de um mundo sobre uma liderança só. Isso acontece com o comunismo, isso vai acontecer com o fascismo, e isso também vai acontecer com a ideia do capitalismo.
sempre há uma inferência de que uma espécie única de controle nos é vital para que nós possamos seguir à frente. Mas aí o Ramon Aron, eu já falei dele para vocês sobre ele há alguns vídeos atrás, ele escreve algo pertinente e também algo definitivamente angustiante. Para ele, as guerras eram uma forma estratégica que foi usada desde sempre pela humanidade, mas principalmente já no período dele, do século XX, era uma possibilidade diplomática. E ele escreve um trecho no capítulo 21, em busca de uma estratégia, armar-se ou desarmar-se. Olha o que ele escreve. A existência de armas termonucleares não muda a natureza moral da ação diplomática estratégica. Essa é a conclusão dos capítulos precedentes. É uma conclusão que certamente invalida a retórica tradicional sobre a ação regeneradora da guerra e da coragem dos povos, fazendo com que se evidencie a dissociação entre condições de força militar e as da vitalidade criadora, ou do Estado harmonioso. O que, na verdade, Ramon Aron está mostrando aqui é a nossa incapacidade, ou pelo menos a incapacidade da civilização até hoje ter definitivamente criado um Estado harmonioso que tanto se quer. A minha pergunta a você é, depois de tudo que nós alcançamos, depois da tecnologia que nós adquirimos, depois desses processos todos que nós estamos vivendo hoje, depois dos saltos que nós estamos tendo na medicina, depois dos saltos que nós estamos tendo na comunicação, depois dos saltos que nós estamos tendo na tecnologia das nossas casas, a minha pergunta que fica a você, e é essa a pergunta final que eu quero colocar nesse vídeo: por que nós ainda não vivemos em paz? Essa é a questão maior da qual eu e você precisamos retirar, não só do livro do Harari, como de todas essas exposições e de toda essa confusão que eu fiz aqui hoje. Como eu sempre digo, evolua, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas. Até a próxima, gente.